Olá, turminha do terceiro ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos para mais uma aventura na aula de História. Vamos falar sobre os quilombos e a comunidade quilombola hoje. Você pode pegar o seu livro número 2, lá na página 246. Nós falamos na aula passada sobre a capa de abertura, sobre a abertura do nosso capítulo, sobre a questão da comunidade indígena e um pouquinho da comunidade quilombola. Então vamos ver aqui agora. Você estudou que os indígenas e africanos são povos formadores da população do Brasil. Como assim? Não me lembro, prof. Lembra sim. Lembra que os portugueses, quando chegaram no Brasil, descobriram quem que já morava aqui? Os índios. E aí, os portugueses, com o passar do tempo, tiveram lá a triste ideia de trazer africanos para o Brasil e escravizar eles. Com o tempo, eles foram sendo libertos e aí houve a miscigenação, a mistura de índios, portugueses, europeus, africanos, e aí foi formando a população brasileira. Lembraram? Então, ok. Então, a gente já conversou agora sobre a importância ou sobre a formação da população. Converse com seus colegas, vai conversar com um adulto aí na sua casa a respeito da importância de garantir os direitos dessas comunidades que estão ameaçadas. Então, como que eu posso garantir que o povo indígena e o povo quilombola tenham os seus direitos garantidos, para que eles possam continuar vivendo e mantendo as tradições deles? Por que isso é importante? O que você pensa sobre isso? Conversa aí com um adulto da sua casa. Comunidades quilombolas. Vamos lá relembrar? Você já ouviu a palavra quilombola? Você conhece a palavra quilombola? Vamos ver. Sua origem está relacionada ao termo quilombo e ajuda a contar um pouco do nosso passado. Você sabe o que é um quilombo? Converse com seus colegas sobre o significado dessa palavra. Então, vou sugerir para vocês agora dar um pause na aula, pegar lá um dicionário ou pesquisar aí na internet o que é um quilombo. Já vou dar uma dica, o quilombola é quem vive no quilombo. Mas o que é o quilombo? Dá uma pesquisada e depois volta aqui para nossa aula. Combinado? Então tá bom. As comunidades quilombolas são remanescentes dos quilombos, formados por africanos e afrodescendentes. A maior parte de seus habitantes são descendentes dos antigos quilombolas. Então, olha lá. Atualmente, existem cerca de 80 mil famílias quilombolas que moram em comunidades espalhadas por todas as regiões do Brasil. Mas nem todas foram reconhecidas pelo governo brasileiro. Então, nem todas essas comunidades se consideram quilombolas são reconhecidas pelo nosso governo. A maioria luta para provar que moram em terras de antigos quilombos. Vamos lá relembrar que os quilombos são aqueles lugares para onde os antigos, os escravizados, fugiam. Então, eles não aguentavam mais ser torturados, sofrer certos abusos. E aí, o que eles faziam? Fugiam para o meio da mata normalmente. O quilombo ficava em lugares escondidos e o lugar melhor para se esconder naquela época era em meio à mata e aonde eles ficavam mais para o interior também, sabe? E lá eles formavam uma comunidade onde eles se protegiam, onde os portugueses muitas vezes atacavam essa comunidade para poder pegar os escravos de volta, mas muitas vezes eles não conseguiam isso. Então eles fugiam lá para o quilombo e era um lugar onde eles conseguiam se manter seguros. E aí lá no quilombo eles praticavam a agricultura de subsistência, a pecuária de subsistência. O que é isso? Eles plantavam e criavam animais para a própria
sobrevivência, certo? Eles plantavam arroz para eles poderem comer e se alimentar, criavam porco, galinha, para eles poderem comer e se alimentar, criar e se alimentar. Isso é de subsistência, ok? E aí, com o passar do tempo, teve a Lei Áurea, que libertou os escravos, então não existia mais a escravidão, e a comunidade quilombola continuou lá, e eles continuaram tendo aquele lugar onde eles mantinham ainda as tradições e os costumes que vinham desde a África para cá, certo? Lá eles podiam cultuar os deuses, fazer as comidas que eles gostavam mais, eles mantinham esses costumes e essas tradições que eles trouxeram desde lá da África para cá. E aí, os que eram escravos com o tempo faleceram, né, que é natural, e aí os seus filhos foram mantendo aquela tradição, vieram netos, bisnetos e continuaram mantendo essa tradição. Então, isso ainda são consideradas as terras quilombolas, são dessas pessoas que são descendentes, ou seja, os seus ancestrais, aquelas pessoas que vieram bem antes, já foram escravizados um dia e criaram aquele espaço quilombola que mantém essa tradição até hoje. Mas, como disse aqui, o governo brasileiro não reconhece todas as terras ainda. As pessoas têm que achar meios de provar. Não, meu bisavô era um escravo que vivia aqui, a minha tia era uma escrava que vivia aqui. E aí, assim, eles vão dando um jeito de provar para o governo e garantir dessa forma aquela terra e ser comprovada que é uma terra quilombola, ok? Vamos lá, com a lupa na mão. Vá até a página 33 do material de apoio para ver no mapa do Brasil onde estão as áreas identificadas como remanescentes de quilombolas. Então, olha lá, após analisar o mapa, responda as perguntas a seguir. Eu trouxe um mapa aqui para vocês visualizarem bem. Olha lá, um mapa do Brasil, certo? Nós temos como pergunta aqui, lá no número 1, em qual estado brasileiro há mais comunidades quilombolas? Vamos observar onde tem mais comunidades quilombolas. Aqui eu tenho as comunidades em processo, tá, pessoal? Esse tom mais claro, ou seja, ainda não é efetivamente considerada uma comunidade quilombola. As que já são consideradas são 128, mas ainda tem 1719. Então, das que já são comunidades, aonde que é que está a maior comunidade? Olha aí o mapa do Brasil bem e me diga onde está. Isso, acho que eu tô ouvindo daqui, uma criança falou aí, ó, Maranhão, certinho, olha aqui, 57 comunidades, terras quilombolas, estão aqui no Maranhão. Então, o Maranhão onde tem a maioria. Antes de voltar lá pro livro, eu vou ler a segunda pergunta para a gente responder analisando com o mapa aberto, ok? A segunda diz, há comunidades quilombolas no seu estado? Quantas são? Então, agora você vai achar no mapa do Brasil o seu estado, onde está o seu estado, e vai ver se tem comunidade quilombola. Lembrando que só vale a que é o tom mais escuro, tá? Que é aquela já é reconhecida, não a que está em processo que vai conseguir, ok? Olha aqui, o meu estado, por exemplo, onde eu estou, é o estado do Paraná. Aqui no estado do Paraná, eu tenho aqui, ó, uma comunidade, certo? Se eu morasse, por exemplo, em Rondônia, aqui em Rondônia, tenho quantas? 2. E se eu morasse no Acre? No Acre não tem nenhuma. Em Roraima, também não tem nenhuma.
Em Tocantins, Tocantins também não tem nenhuma. Tocantins é igual ao Amazonas, ó. Tem terras em processo. Terras quilombolas em processo. No Amazonas tem 3 e no Tocantins 33, certo? Olha, pessoal, de acordo aqui com o nosso mapa, eu estava olhando aqui agora, eu falei com vocês que na resposta 1, ó, em qual estado brasileiro há mais comunidades quilombolas? No Maranhão, que tem 57. Mas analisando aqui, ó, o Pará, ó, que tem a cor mais escura, é onde tem mais, ó, são 66 comunidades quilombolas, certo? Então, nós vamos considerar o Pará, tá bom? Então, vamos voltar lá no livro para agora responder o que a gente fez agora. Então, no número 1, em qual estado brasileiro há mais comunidades quilombolas? No estado... Opa, essa letra maiúscula. No estado do Pará, ok? E número 2, há comunidades quilombolas no seu estado? Quantas? Então, foi o que eu falei. Eu estou aqui no estado do Paraná. Aqui no estado do Paraná tem 2 que nós vimos. Então, ali eu não vou responder. Cada um vai verificar o seu estado lá no mapa para responder, certo? Vai voltar lá no mapa e vai observar, ok? Olha lá o estado do Alagoas aqui, ó. Tem uma comunidade que já é titulada, mas tem 17 que estão para ser. Qual é o estado, observando aqui, pessoal, que tem mais comunidades quilombolas em processo? Não que tenha, mas que está em processo é o Maranhão, olha aqui. Que está em processo é o Maranhão, olha aqui, ó, 399. Nós temos aqui Minas Gerais com 228 em processo, a Bahia com 293. Bastante comunidade, né, pessoal? Na verdade, a gente fica feliz que eles ainda mantêm a cultura e os costumes lá dos seus ancestrais, né? E na torcida para que tudo dê certo ali. Então, pessoal, nos vemos em breve na nossa próxima aula de história. Se cuidem. Bye, bye. Tchau.